Salve galera, hoje eu vou fazer uma reação aqui a um conteúdo aqui de um colega meu que é integralista. Lembrando que a minha visão é uma visão de esquerda, tá? Eu sou de esquerda, eu sou abertamente de esquerda. Não sou a favor do integralismo e não sou a favor da direita. Então eu só vou reagir. Vamos ver este texto aqui. O que se trata? Nativismo versus nacionalismo. Bom, nativismo provavelmente vem dos nativos, né? Então todo mundo que nasce em uma terra é nativo dessa terra, imagino eu. Quem nasceu aqui no Brasil, por exemplo, é nativo do Brasil. Versus o nacionalismo. Brasil em si, como nação, como uma bandeira, é uma nacionalidade. E o nacionalismo é uma ideologia que foca como centralidade o sentimento do nacionalismo, o sentimento da nação como centro. E o nacionalismo em si, já para mim, é algo não há muito agradável, porque já criam fronteiras ao redor de terras que definem um lugar como uma bandeira. Só que essa bandeira muitas vezes acaba limitando. Muitas vezes serve como identificação de uma região, de uma cultura, de um povo, mas no geral acaba segregando por conta da limitação imposta nas fronteiras, né? Mas vamos ver o que o texto fala, vamos lá. Texto de Rod Tigre, Carlos Alberto Souza e Cássio Guilherme, né? No limiar do século XXI, os integralistas e linearistas modernos se auto-intitulam nativistas, não mais meramente nacionalistas ou patriotas. Bom, então esse linearismo integralista aqui do Cássio, do Rod, do Guilherme e do Carlos, pelo que eu vejo, não tem nada a ver com o integralismo que eu conheço. Integralismo do Plínio Salgado, que está focado no nacionalismo, né? Mas, vamos ver. Não mais meramente nacionalistas ou patriotas. Então eles desistiram de ser nacionalistas ou patriotas. Decidiram de usar a nação ou a pátria como o centro da ideologia deles, né? Vamos lá. Nosso grito é o Anauê. Anauê. O Anauê, lembra do Anauê? Anauê é bem semelhante àquele sinal nazista, a saudação nazista, o Heil. Essa saudação nazista que está associada ao ocultismo, né? Ligada ao direcionamento da energia do Sol, imagino eu. Pouco que eu li a respeito, que eu entendi, é isso, é uma saudação romana, né? Vem de lá dos romanos. E aí os integralistas tentando copiar essas ideias do nazismo, tentando abrasileirar, tentando nativizar essa ideia, eles criaram esse Anauê. O Anauê que teria a mesma função de direcionar a energia, né? Por isso que fala aqui, ó, um grito telúrico da Terra, das origens do nosso povo e de nossa cosmovisão de mundo. Só que este Anauê, eu não tenho certeza se ele é anterior ao integralismo, né? Porque o integralismo é recente, dos anos 30. Talvez tenha uma base cultural mais antiga, mas o surgimento do integralismo em si vem nessa época, mais ou menos. E quando eles falam Anauê, então, pelo que eu entendo, eles se referem a um grito telúrico, né? Um grito telúrico. Energia telúrica, energia da Terra, energia Kundalini. Quem estuda ocultismo, esoterismo, tem uma noção do que se trata. A mesma axé que tem nas umbandas, né? Só que é meio confuso aqui, porque esse Anauê, ele me remete diretamente à saudação nazista, né? Ele me remete diretamente a uma saudação nazista. E isso é muito desagradável. Isso não... Bom, eu como uma visão de esquerda, eu me sinto mal em relacionar esse Anauê a uma saudação nazista. Porque ele é bem semelhante
E provavelmente as suas origens tiveram ligação a isso. Ou não, eu não sei. Falo pouco que eu sei, um pouquinho que eu li a respeito, né? Continuando, não temos mais compromissos com todas essas mazelas produzidas no Brasil por 522 anos de estrangeirismos, doutrinas políticas alienígenas, religiões espúrias, ao nosso sentimento de alma forjada nos nossos ancestrais. Concordo parcialmente com isso aqui. Isso aqui até que é interessante, porque fala contra o estrangeirismo, né? Fala que não participa desses 522 anos de colonização, mas até aí é só uma da boca para fora, né? Então a gente precisa analisar bem essa ideia aí para ver o que realmente se trata. Tanto porque apesar de não estarmos a favor muito bem com esse período de colonização, querendo ou não faz parte da nossa história. A gente viveu isso, nossos ancestrais viveram isso, isso está gravado no nosso sangue, na nossa memória, né? E nessa questão de ser contra o estrangeirismo, doutrinas políticas alienígenas que visam favorecer o estrangeiro, imagino eu, porque está fora dessa terra, então se essa terra trabalha para produzir frutos para outras terras, então é uma política estrangeira. Então eu também não concordo com isso. Religiões espúrias também acho, principalmente o cristianismo, né? Que é uma religião extremamente espúria, uma religião extremamente dogmática que serve mais como uma arma política de doutrinação de massas do que do que diz o seu propósito mais superficial, que seria a aproximação com o divino. E nosso sentimento de alma forjada nos nossos ancestrais. Também concordo, nossos ancestrais. Porque é a base da nossa memória. É a base de quem somos. Então, o que eu sou é a base do que... A base do que eu sou são os meus ancestrais, são as pessoas que viveram antes de mim e que me deram origem a mim. Que deram origem ao contexto em que eu vivo. E aí que entra também um paradoxo, porque uma política alienígena em si, ela é ruim por conta do desequilíbrio, por conta da Terra oferecer todos os frutos ao estrangeiro. No entanto, as terras estrangeiras, elas são uma base ancestral, né, da nossa nação. Assim como a nossa nação serve como base ancestral também as outras terras. E a gente precisa entender isso também. E é por isso que eu não concordo com o nacionalismo, não concordo com o patriotismo. E até aqui a gente tem concordado mais ou menos. Continuando, o chefe nacional Plínio Salgado sempre nos ensinou a ouvir o chamado da terra, da Atlântida, do povo raiz. Chamado da terra, Atlântida, do povo atlântico. Só que esse mito atlântico, ele não é necessariamente um mito nativista, né? Não sei. Não conheço as origens reais do mito de Atlântida. Mas eu imagino que seja um mito grego, né? Porque, até onde eu sei, ele vem mais nos registros de texto mais antigo que eu conheço. Provavelmente tem textos mais antigos, mas o que eu mais conheço, o mais antigo que eu conheço é a República de Platão, que fala sobre isso, né? Que é um texto grego. Então, é uma mitologia grega. Então, nossa terra de Atlântida, na verdade, seria algo mais próximo de Eldorado, ou algo do tipo, aqui das Américas, né? O povo raiz. Continuando, esse chamado é o que nos baliza hoje a abandonar essa falsa ideia de patriotismo barato. Concordo, nacionalismo artificial e de patriotada. Defendendo bizarrices como a República de Araque, concordo. A monarquia portuguesa, bandoleira do nosso sentimento, concordo. Monarquia que só serviu para escravizar, apesar da gente ser absorvido por a parte da cultura deles, eu não acho que eles tenham sido benéficos de alguma forma, não acho mesmo. Os assassinatos de povos inteiros, indígenas e aborígenes, em nome do ouro e do saque de nossas riquezas, bom, porque isso também é algo que está aqui na memória
e é algo que irrita bastante, e não só irrita, como acabou destruindo as bases estruturais da nossa cultura. Então essa colonização portuguesa destruiu as bases culturais da nossa cultura. Não foi algo positivo, diferente do que os europeus falam, diferente do que a burguesia fala, não são benéficos à nossa cultura. Nós nos apropriamos, nós absorvemos e nos adaptamos, mas isso não significa que tenha sido algo bom. E não mais queremos nada disso. Queremos outra sociedade, como nossa própria religião linear. Bom, então aqui se busca uma religião, pelo que eu vejo, né? Os integralistas aqui desse texto buscam uma religião linear, pelo que dizem. Nossa própria cosmovisão de mundo, nosso próprio projeto de futuro. Sim, projeto de futuro individualista, aparentemente, né? Porque é o seu próprio, nosso próprio projeto. Tudo bem, vocês têm liberdade de idealizar, mas se é um projeto só de vocês, se é um projeto só nosso, então se torna algo fechado, algo alienígena para os demais, certo? E preciso deixar isso bem claro aqui, isso se torna alienígena aos demais. Continuando, o que o cristianismo e seus tentáculos trouxeram para a nossa brasilidade foi miséria, torpor, corrupção, sujeira, poluição, exploração, estupro de vulneráveis em nome de uma visão tacanha de mundo, onde somente o dinheiro pode ser o Deus adorado. Concordo com tudo isso aí. O cristianismo fez tudo isso aí um pouco mais. Não queremos mais isso. Queremos a restauração efetiva de nossa brasilidade selvagem, essencial, fraterna e harmoniosa. Brasilidade selvagem. Imagino que venha dos índios, né? Dos nativos. Essência fraterna e harmoniosa. Fora a antropocracia. O que seria antropocracia? Que se refira ao humano, né? Antropocracia. Então seria um sistema de governo voltado só ao ser humano, imagina, fora a antropocracia, fora a teocracia, governo com centro, com Deus como centro. Defendemos sim a harmoniocracia no nosso polo pátrio. Harmoniocracia. Harmoniocracia, imagino que se refira a harmonia como centro de governo, como centro do sistema de governo, do sistema político. Se a harmonia é o centro do sistema político de vocês, então vocês devem entender que um projeto e cosmovisão não deve ser algo simplesmente de vocês, algo exclusivamente de vocês, mas deve ser algo comum, algo coletivo, algo harmonioso, certo? Algo que seja harmônico. E o que é harmônico, senão aquilo que é comum a todos, aquilo que seja do interesse de todos, né? Senão o comunismo é algo de interesse de todos, senão de todos da esmagadora maioria. Então, integralistas, galera do integralismo, bora pro comunismo. Vamos pintar essa bandeira aí de vermelho? Continuando. O integralismo linear não pode mais se intitular nacionalista, mas sim nativista. Então eles focam a terra e quem nasceu na terra. Mas para que haja harmonia, se é uma harmoniocracia, não apenas os nativos merecem os benefícios da terra, mas todo o resto, todos os outros também. Todos nós merecemos, porque o planeta é redondo, né? Até onde eu sei, ele não é plano. Não é uma terra plana. Então, como ele é redondo, as fronteiras que a gente inventa são fronteiras imaginárias. Então, a nossa origem está ligada na Terra, mas não está ligada só a um lugar ou a outro. Nossa origem está ligada a todos os lugares. E é por isso que eu escolhi o comunismo como bandeira, e não o integralismo. Porque o comunismo visa o que é comum a todos.
Não somos contra o imigrante, continuando, não somos contra o imigrante e sua cultura, mas somos a favor dos nossos pressupostos mais caros que originaram nosso povo e nossa gente. Igualdade não pode ser um dístico perdido numa fórmula de sociedade secreta. Bom, nem uma oração para vultos de gesso sem vida. Eu acho que isso aqui se refere às igrejas, né? A igreja evangélica é tipo isso. Tem que ser um objetivo sociológico e socialista também, né? Bem definido e bem traçado, e enquanto não for alcançado, nossa tarefa se torna mais árdua e combativa. Nossa verdadeira nacionalidade não consiste em perseguir ou copiar o multiculturalismo forasteiro, mas sim valorizar o que nos forjou há séculos atrás. Só que isso aqui, a gente não deve esquecer das nossas raízes, de nossa ancestralidade, porque elas são o que nos nutre, nossas raízes. Só que não podemos esquecer do multiculturalismo, porque as outras culturas também têm a mesma raiz. As raízes dão todas no mesmo lugar. Todas as raízes, elas dão no mesmo lugar. Então a gente deve ser multiculturalista, sim. A gente precisa do multiculturalismo, precisa das diversas culturas, para que a gente misture essas culturas e faça uma alquimia, não é? Uma alquimia, uma mistura que produz algo novo, que produz algo que não pode ser produzido em uma cultura fechada, em uma cultura isolada. Então a própria cultura isolada, nativa, ela precisa das demais culturas, precisa se mesclar para que ela mesma se desenvolva, ela mesma aprenda com as demais culturas. O que não pode haver é sobreposição de uma a outra. E é por isso que eu escolho a bandeira do comunismo, porque é o que há em comum entre todos, e não só a um povo, a uma nação ou aos nativos, porque a Terra não é só o Brasil, a Terra é toda a Terra. É todo o planeta. Mas sim valorizar o que forjou há séculos. Sim. Só que o que foi forjado há séculos não deve nos aprisionar. O nosso passado não pode nos aprisionar. E que foi covardemente destruído pelos bandeirantes corsários que descaracterizaram a nossa matriz antropológica. O que foi covardemente destruído por todos aqueles que visaram o individualismo, o lucro individual, o lucro pessoal, a posse de terras, a propriedade privada. Sempre foi isso. Houveram outros nomes, mas sempre houve uma elite com a vontade de poder, de posse, de possuir as terras, de possuir a economia, de possuir tudo, as pessoas, a religião, tudo. E é isso que a gente tem que estar atento a essa dialética de luta de classes, essa dialética eterna de luta de classes. Continuando, resgatar as tábuas das florestas. Resgatar as tábuas das florestas. O grito dos rios límpidos, o chamado da nossa ancestralidade perene. Muito bom, muito bonito isso aqui. O tambor que ecoa em cada um de nós, assim como na época da noite dos tambores silenciosos. É poético, né? Nos aviva a resgatar o que foi nosso um dia, conspurcado por uma elite dominadora universal, serviço de um Deus mesquinho e pirracento. Deus mesquinho e pirracento. Cristianismo, principalmente, né? Não queremos mais isso. Queremos encontrar nosso próprio caminho nativista. É hora de união Anauê. Puta que pariu. Para com esse Anauê aqui, cara. Esse Anauê aqui é coisa de nazista. E tá queimando vocês. Então sai aí do integralismo e vem pro comunismo.